Pode ser a todos, né? Esse quem vos fala é o pastor Aslan. Pode ser a irmã Kalion, Bibi. Estamos aqui, meu amigo Renato, a paz do Senhor Renato. Estamos aqui esperando a nossa irmã, né? A cantora Maurizete, né? Mulher de Deus, que tem uma história, né, aí para contar, né? A paz, irmão. A irmã Maurizete já está online. Pai do Senhor, meu amigo Renato Barbosa, né? Ela vai contar um pouquinho da trajetória dela no hábito musical, né? Ministerial. E nós vamos chamar ela daqui a pouco. Meu amigo Lenilson, seja bem-vindo em nome de Jesus. Boa noite, meu nobre. Deus te abençoe. Abençoe a todos que estão entrando, né? É de extrema importância que vocês compartilhem. A paz do Senhor, irmã Maurizete. Rapaz, pastor, eu só tô na dúvida como pronuncia seu nome. É Raslan, né? Paz. Aslan. Acertei, que bom. Amém. Eu Que tava bom, pastor, aqui. poder estar aqui. Boa noite a todos que estão aí na live, estão entrando ainda. Amém. Eu estava falando aqui para algumas pessoas que já entraram, o nosso amigo Léo Silva, né, Cavalcante, nosso mestre no ato instrumentista, né? Ele é regente de bandas marciais e fanfarras, né? Nosso, Olha, ele, nosso mestre, nosso regente, instrutor, né? Nosso que amigo Renato benção. Barbosa, trabalhamos junto com ele no fórum aqui de Campina Grande, no fórum estadual, né? A nossa amiga Calho Pibe, né? Não sei se é assim que pronuncia. Calilpe. Sim, Calilpe é uma grande amiga, uma colaboradora, né, sim. nossa e amiga, se tornou amiga e agora é minha aluna também, né? Estávamos há pouco online aí nas aulas de canto. Né, nós estávamos falando sobre a importância, né, que muita gente perdeu, né, as suas raízes, né, principalmente no nosso meio evangélico, né, as pessoas querem saber só do momento, né, mas se esquecem da onde tudo começou, né. Verdade. Ontem eu estava conversando com o pastor Marcelo Lima, de São Paulo, nosso amigo também, né, em particular, e a gente debateu um pouquinho da Bíblia, né, e ali nós começamos a falar sobre a falha do nosso meio evangélico, né? Em, como é que podemos dizer, em guardar as nossas raízes, né? Hoje Sim. você já não escuta mais aqueles louvores antigos. Se você não for para a internet, você não escuta, né? É verdade, você tem que dar uma pesquisada boa, É, né, para poder encontrar, né, nos isso, acervos aí online, porque eu acho interessante o resgate, né, assim, que muitos estão fazendo agora nesse tempo de músicas de compositores, né, e vamos dizer assim, foram os nossos precursores aí, isso, pioneiros. Eu acho muito interessante vir com releituras, com enfim, com nova roupagem, trazendo, né, fazendo esse resgate, né, importante, porque quem está chegando agora não conhece muito da história lá que passou, raras é verdade. exceções, né. Eu conheço, por exemplo, uma raríssima exceção Olha quem tá, inclusive é um colaborador, olha o Anderson o Barbosa. Anderson, rapaz, Anderson, inclusive é um colaborador meu também na internet, né? Ele é lá de Belém do Pará. Ele é uma criança, ele tem 13 anos e ele Sei, sabe, acho que mais da música assim, gospel, muitas coisas estão lá atrás do que eu. Eu fico boba assim com as coisas que ele traz pra gente, né? E às vezes eu cito algumas coisas, ele fala, esse aí é do ano tal, eu não sei o quê, eu falei, uau! Então, assim, são raras exceções, né? Se é não for assim, a gente mesmo tem que estar ali mostrando e fazendo, porque nesse caso é diferente, ele vai lá e tem todo o interesse, né, de estar verdade, conhecendo, sabendo. Época de vinil, de cassete, né, tem conhecimento vasto de grandes trabalhos que ficaram muito lá para trás. Um dia a gente muito fala para a garotada aí de LP, de né, long play, falo de é, cassete, eles acham que a gente está falando chinês, né, porque é, é não vem, verdade, né? Eu não conheço, não vieram dessa é época. Então, se a gente verdade. não procurar trazer, mostrar, as pessoas ficam sem É, conhecer, né?
Tem tanta coisa boa, né? Verdade. Tanto material bom, assim. Irmã Maurizete, eu gostaria que a irmã se apresentasse, contasse um pouco da sua história na sua vida ministerial, né, na sua vida cristã. Amém. Eu venho de um lar cristão, né? Sempre fui criado dentro do Evangelho. Meu pai envolvido muito com a música, assim, né? Dentro mesmo do contexto de igreja. Acho que a maioria dos cantores evangélicos, né? Eles vêm muito dessa situação, assim, de ter contato frequente com a música dentro do próprio contexto de igreja, dos cultos, das reuniões. Então, não foi diferente para mim. Graças a Deus eu tive essa oportunidade de poder estar dentro desse contexto, mas eu digo para você que as coisas foram acontecendo, eu não planejei, né, na verdade. Eu, assim, acho interessante quando eu vejo crianças, né, que, sabe, desde pequena, elas vêm com toda aquela consciência, sabe, eu vou fazer isso, eu vou... Não, isso para mim, eu digo a você que não me passava pela cabeça assim, sabe, eu lembro de uma coisa que eu ouvi da minha avó, porque assim, meu avô, ele é pastor, né? Ele é pastor jubilado lá da Assembleia de Deus Cordovil. Inclusive, ele que compôs aquela canção, Uma Coisa Estou Sentindo Aqui Agora, que Deus está neste lugar. Que muitas igrejas cantam e às vezes nem sabe, né, quem compôs a canção. Né? Então, é o meu avô. Inclusive, ele fez 100 anos agora em dezembro, né? Amém, amém. E o meu avô, eu lembro dele, porque eles são lá de Muquis, interior do Espírito Santo, mas ele mora aqui hoje. Ele, a minha falecida avó, né, que está no Senhor, está descansando no Senhor já há alguns anos, muitos anos até. Mas eu lembro de pequena, ela me falava algo que eu hoje vejo com um olhar assim de como é importante a gente medir as palavras e a gente colocar palavras proféticas na nossa boca em relação às crianças, em relação aos nossos filhos, netos, sobrinhos, enfim. E eu lembro muito bem dela dizendo para mim, né? Olha, isso eu devia ter 6, 7 anos de idade, mais ou menos. E ela dizia que eu ia ser cantora, não tinha noção do que seria isso, sabe? Ela dizia, porque meu avô ia pregar naquele interiorzão lá, era roça mesmo, roça, assim, eu passava dias com eles, né? Eu e meu irmão Maurício, que hoje é tecladista do Projeto Vida Nova. E eu lembro de pequenininha, a gente, quando meu avô ia pregar, né? Ele levava a gente para cantar, para adorar. E eu lembro, assim, de coisa sabe, do interior, roça mesmo, a gente com a letra, assim, para não errar a música, a letra. E eu cantava com meu irmão. Eu lembro de Luz de Lamparina, isso é muito frequente, assim, muito, muito forte essa lembrança na minha mente. E a minha avó falava isso. E eu criança, né, não tinha consciência daquilo, né, que o Senhor tinha me chamado, que hoje eu sei que é o meu chamado, mas eu não tinha consciência, então eu falava, às vezes, vó, mas... Hoje eu tô assim, eu tô assado, sabe? Eu não tô assistindo. Não, mas você tem que ir, minha filha. Você vai e profetizar. Você vai ser uma cantora. Hoje eu penso sobre isso aí, eu acho que coisa tremenda, né? Ela profetizava, na verdade, isso. Né? E foi assim a minha infância. Eu era da Assembleia de Deus Cordovil, aí cantava naqueles coros infantis e tal. Depois da adolescência, eu já não era mais da Assembleia, sim, Nova Vida. E comecei muito a participar, a música começou a falar muito alto no meu coração, sabe? Comecei a sentir aquele chamado realmente. Aí comecei a participar de coral, de bandas. As pessoas vinham e falavam, né, comigo, poxa, por que você não grava um LP? Porque era a época do LP, né? E eu pensava assim que aquilo era uma coisa tão distante, tão distante. Aí um dia meu pai teve uma ideia de gravar um cassete, gente, uma fita, mas eu vou falar para vocês o nome que eu acho que muita gente conhece, mas muita gente não tem nem ideia do que seja isso. A famosa fita demo. Né? E não é demônio não, tá, gente? É de demonstração que a gente usava na época. E nós fomos para um estúdio, esse estúdio era da Nova Vida, né? E meu pai teve essa ideia da gente fazer essa fita, e eu não tinha ideia, assim, quando eu usaria aquele material. Mas ele teve ideia da gente ir para o estúdio, gravar essa fita. O Anderson tá rindo, mas é engraçado mesmo. A gente gravou e foi um dia, né, colocar voz sem assim, técnica nenhuma, não tinha experiência, mas enfim, fui lá, estava acostumada a cantar isso nos cultos, nas reuniões, e aí são canções que eu coloquei dentro de material. Deixei, esse trabalho ficou guardado, pastor, cerca de 1 ano, para você ter ideia. E eu não sabia quando que eu utilizaria isso. Um belo dia eu vi pela rádio, né, aqui no Rio, e no caso era MK Publicitar na época, né? Sei. Estava
falando que falaram, né, nesse comercial, se o seu sonho é gravar, né, um LP e tal, mande o seu trabalho e a premiação vai ser um LP, né, o contrato com a gravadora. E eu ouvi aquilo, aí eu falei pro papai, olha, tá na hora de eu tirar aquela cassete que eu tinha lá, aquela fita de demonstração da gaveta, e vou lá, né, vou levar lá. Sério, e o meu próprio pai, ele nem, na verdade, não levou nem muita fé. Porque ele achou assim, a gente do Brasil todo, a gente de tudo quanto é canto, né? Ele não sabe, ele meio que desacreditou na questão, assim, de que aquilo iria dar em alguma coisa. Por quê? Porque falou que era muita gente participando. Eu falei, pai, mas eu não vou lá com a pretensão, foi isso que eu falei. Eu não vou com a pretensão de ganhar, eu vou com a pretensão de que a gente divulgar o ministério. Isso. E se for a vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus, mas não custa nada tentar. E fui lá, e deixei meu trabalho, né? E cerca de mais ou menos assim, uns 20 e poucos dias, eu fiquei muito surpresa quando eles ligaram, dizendo que eu tinha ficado entre os semifinalistas. Tinha um número de semifinalistas, né? E eu tinha ficado entre aqueles semifinalistas, e que eles estariam decidindo entre os semifinalistas quem venceria. E depois de algum tempo, para a glória de Deus, eles me ligaram dizendo que eu tinha ganhado aquele concurso, né? E a premiação foi a gravação. Então, aí tudo começou, né? A gente começou realmente a poder gravar, a poder expandir, né, o ministério, a poder mostrar as canções, né, para as pessoas. E aí a gente gravou o CD, que na verdade foi LP primeiro, né, que foi o LP Luminosidade, que foi produzido pelo Pedro Braconô, ex-Rebanhão. Quer dizer, que agora tá voltando, né, o Rebanhão, né? E eles fizeram a produção, foi uma bênção, assim, primeiro trabalho. E a gente pôde ter, então, o primeiro contato de verdade, assim, profissionalmente falando, com o estúdio, com toda essa coisa que envolve a gravação, né? Fomos procurar estudar um pouquinho, porque até então a gente tinha, na verdade, mais a experiência de cantando nas igrejas e tal, né? Então aí a gente foi procurar fazer aula, fui fazer faculdade, fonoaudiologia, foi procurar estudar, me aperfeiçoar, né? Isso. E o Senhor foi abrindo, sabe, as portas, oportunidades, aí logo em seguida, na sequência, veio o convite, né, do Michael Sullivan para a gente gravar o CD com o Sullivan já na outra gravadora Rio Music. E aí começou também os convites na época para o Gospel Online. Aí as pessoas puderam, o ministério ficou mais expandido a nível Brasil, né, porque estava até então muito assim no Rio de Janeiro, né? Então depois a gente começou a ter uma expansão a nível Brasil e o Senhor foi alargando as fronteiras e aí a gente, né, não parou mais e a gente glorifica a Deus por estar nessa caminhada. Aí gravamos o terceiro CD, né, independente, Amor Incomparável, né? Alguém pediu para eu cantar um pedacinho, acho que foi o Anderson falou, canta, Maurizete. Então a canção Amor Incomparável que a gente gravou em 98, né? O amor de Deus é insondável, incomparável. O amor de Deus traz esperança, vida e paz, né? Aí logo na sequência gravamos, depois de uns 2 anos, né? Gravamos com a Line Record. Sim. Aí a gente já tinha assinado contrato com eles. Gravamos o Canto da Liberdade, né? Que foi um CD produzido na verdade, Canto da Liberdade foi pelo Kleberson, do Roupa Nova, né? Então nós fizemos um trabalho que era um sonho também poder ser produzido por eles, porque eu admiro muito musicalmente, né, o grupo, eu achava que e na época eles estavam produzindo alguns trabalhos, né, então eu sugeri o nome deles e realmente a escolha foi, assim, muito bem acertada. O Kleberson, uma benção, uma pessoa maravilhosa, assim, super simples, nos receberam na casa deles várias vezes. Oi? Maurizete, só um minutinho, né, entrou agora a minha esposa, a Maria Edilane Raquel, né, pregador Martin, entrou agora há pouco, né. Rapaz, sejam bem-vindos, viu? Entrou também. E quando foi que surgiu o louvor Só Jesus? Me dá força para vencer. Só Jesus é justamente do trabalho da Line Records, do Canto da Liberdade. Essa canção é do Josimar Santos, né? Um amigo querido, que hoje, inclusive, nós congregamos na mesma igreja, né? No mesmo local. Né? Que bom, né? E esse amigo, parceiro, assim, a gente tem algumas canções juntas, Adora-te Senhor, desse mesmo CD, né? A gente teve a oportunidade de compor juntos. Nós temos algumas coisas assim juntos, porque o Josimar, ele consegue assim, ele na verdade, desculpa gente,
ele consegue muito traduzir aquilo que a gente quer expressar através de uma canção. Então, quando eu mando uma canção para ele, tipo assim, geralmente eu faço a letra ou eu faço um coro, né? E eu falo assim, Josimar, me ajuda, preciso que você me ajude nessa canção aqui. Aí ele consegue traduzir, sabe? É impressionante a nossa sintonia. Eu e meu esposo inclusive tem canções em parceria com a gente. E meu esposo tem uma coisa assim para isso também, ele consegue traduzir assim tudo que a gente quis expressar, sabe? Tanto musicalmente quanto, sabe? É impressionante a sintonia espiritual que a gente tem. E hoje a gente está juntos, né, no mesmo local, assim, congregando. Ele é um prazer muito grande ter esse parceiro de composições, assim, sabe? Um homem de Deus, uma pessoa muito querida. Amém, amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi que você se sentiu, né? Que tem trabalhos que você não se sente à vontade, né? Mas tem outros trabalhos que você fica marcado, né? Sim. Cada trabalho, ele tem cada CD, cada álbum, né, que a gente tem a oportunidade de terminar, de fazer, é um momento diferente, é uma história diferente, é um contexto Isso, diferente, né? E, assim, é importante essa sintonia do cantor, isso é muito importante, com o produtor, né? isso. Porque se esse produtor não conseguir entender o que você quer passar através daquele trabalho, os arranjos, eu acho que tem que ser toda uma sintonia. E, assim, eu agradeço a Deus porque em cada momento, em cada CD, aquilo que a gente quis expressar, eu só tenho que agradecer a Deus, porque todos eles souberam exatamente aquilo que a gente queria passar através das canções, né? Tem CDs que a gente foca determinados temas, outros que a gente foca diversos temas diferenciados, enfim, mas alguns ficam bem mais, sabe, visíveis, certos estilos, determinados estilos, então isso é de suma importância. O produtor, ele captar, sabe, o que a gente está querendo passar com aquele trabalho, os arranjos, né, é muito importante que ele seja muito antenado também com o que está acontecendo, não pode também ser uma pessoa que não escuta, que não ouve, que não... E tem que haver essa troca, né? Porque às vezes você vai ouvir aquele arranjo, você vai falar, poxa, esse arranjo tá faltando isso aqui, tá faltando solo de guitarra aqui, tá faltando essa introdução, colocar umas cordas. Então tem que ser uma pessoa que seja flexível, né? Para que a coisa flua, né? Isso que tem que acontecer. Na realidade, tem que ter uma conversa, né, várias conversas antecipadamente, muito antecipado, né, para que venham entender, né, o que vão colocar em prática ali, porque tem pessoas que vê aquele clipe, aquela música, aquele clipe, né, e pensa que foi feito só naquele dia, né, mas desde que teve ensaios e mais ensaios para que chegasse aquele denominador comum, não é isso? É verdade, dependendo do que... eu acho que depende muito dessa sintonia, né, do trabalho, tem que acontecer. Por isso que o produtor, eu creio que é uma das escolhas assim, mais importantes. Às vezes você tem uma música que, sabe, essa música ela tem tudo para ser, sabe, aquela canção, mas ela depende também de um bom arranjo, ela depende de uma série de situações para que o público possa ouvir e entender aquilo que você soube passar, né? Então, essa escolha do produtor, eu acho que o momento da escolha do repertório é muito importante também, o que você tá, o produtor que vai trabalhar com você, mas a escolha do repertório é também, sem dúvida, é muito importante. É algo assim que, e vou falar para você, não é fácil escolher repertório para você gravar, para você encontrar aquilo que você, na tua essência, quer passar para as pessoas, né? É verdade. Tanto de relação à composição, você, né? Se você for estar com compositores, também tem que estar sintonizado com aquilo que você quer passar naquele trabalho, né? Então, muitas das vezes as pessoas chegam assim, fulano, eu quero mandar música para você, né? Então você tem que ouvir, né? Eu, por exemplo, não deixo de ouvir e de analisar. Mas não quer dizer, às vezes a pessoa até não entende. Poxa, mas por que você não escolheu a minha música? Porque não tinha a ver com aquele momento, aquilo ali que eu quero passar através daquele trabalho. Não é que às vezes a música da pessoa é uma música excepcional, mas não tem a ver com o que eu quero passar, com a verdade, né, que eu quero passar. Isso. E tem essa coisa do estilo, né? O estilo também é muito importante, né? É verdade. Como eu digo aqui, tem companheiro meu, eu falei até para o Anderson, né? Eu digo, Anderson, a minha ferramenta, ela é uma ferramenta pesada, né? Não é aquela ferramenta que o pregador começa a pregar e já pega fogo, né?
A minha ferramenta, ela já é mais um João Batista, né? Entendeu? Uma verdade que no momento dói, mas depois, né, a verdade vai tirando tudo que não agrada a Deus, né? Então, quando a gente vai, eu creio assim, quando vai louvar, as pessoas observam, né? Tem pessoas que observam a sua forma de cantar, a sua posição, né? O seu jeito, como você entrou. A mesma forma é o pregador, é o pastor, né? Na realidade, eu fui consagrado a pastor desde o ventre da minha avó, né? Eu vim descobrir com 32 anos, né? Quando a minha avó estava na UTI, né? Ela chegou para mim e disse, vem cá. Eu fui, e ela disse, eu consagrei você desde o ventre da sua mãe a pastor, né? E sempre as pessoas me chamavam de pastorzinho, mesmo da família, né? Mas tem pessoas que não entendem, né? Não entendem a minha chamada, não entendem a tua chamada, né? Como eu conversei com o Anderson, nosso amigo Anderson, e outros amigos, né? Porque quem tem chamada é diferente, né? Quem tem chamada, né? Já, né? Há um QI maior, né? Há um QI maior, né? O irmão Léo está dizendo, o timbre também entra aí nessas características, né? Com certeza, timbre é super importante, né? É verdade. Eu acho que é um conjunto de coisas, né, assim, que fazem com que o trabalho ele seja Bem executado. assim, bem executado, exatamente, e seja aquilo realmente quando você termina, você ouvir e você ter certeza, poxa, era isso aí que eu queria, sabe? É muito gratificante, era isso que eu queria passar, era isso que eu queria expressar através desse trabalho. E quando as pessoas ouvem, elas podem se sentir tocadas, elas podem sentir exatamente aquilo que você pensou, né, na hora que você quis, né, idealizou esse trabalho. Eu acho que não existe coisa mais gratificante que isso. A pessoa, poxa, essa canção, ela me tocou. E eu não falo assim de sofisticação, não, tá? Eu falo de essa sintonia que precisa acontecer em todos esses âmbitos. Todos esses âmbitos. Então, é disso que eu tô falando, assim. Porque, de repente, uma música pode ser só num teclado a música toda, sabe? Mas ela passou aquela verdade ali, que ela se propôs, sabe? É isso que eu tô dizendo, sabe? Ô Maurizete, se quiser louvar algum louvor, dar algumas palhinhas, pode ficar à vontade. A gente tá aqui para escutar. Vamos lembrar então um pedaço da Nome Poderoso, né? Isso. Nome grandioso, nome poderoso, nome majestoso, é o nome de Jesus. Cura os enfermos, quebra todas as cadeias. Este nome santo é o nome de Jesus. Nome grandioso, nome poderoso, nome majestoso, é o nome de Jesus. Cura os enfermos, quebra todas as cadeias. Este nome santo, o nome é Jesus. Nome de Jesus, santo nome de Jesus. Tenha fé que Ele te cura agora. Nome de Jesus, santo nome de Jesus. Tenha fé que Ele te dará vitória. Amém. Irmão Cristiano aí, falando, Maurizete, a paz. Deus abençoe. Rejane Silva, a paz. Glória a Deus, né? Sejam bem-vindos. Irmã Renata, né? Pregadora Renata, né? Entrou também. Amém. Né? Glória a Deus. Amém. A paz. Irmão, compartilha aí em nome de Jesus. Comenta. A nossa irmã Erivânia congrega conosco aqui na Assembleia de Deus Missões, né? Erivânia, um abraço, irmã Erivânia, a paz. Né? Compartilha, irmão. Querida, porque às vezes a gente só faz em live com aquelas pessoas que estão no momento, né? Se esquece das nossas raízes, né? Porque eu creio assim, né? Creio que para um cantor estar na posição que está, ele também teve que escutar, né? Sim.
teve que escutar vários cantores, né, para saber em qual situação, né, em qual ritmo ele vai louvar, né, qual a chamada dele, né, porque tem pessoas que tem uma chamada para o louvor, mas o ritmo dele é um ritmo mais calmo, mais lento, outro já é mais acelerado, né, então tá aí o nosso Essa mestre coisa Lenilson. É importante você identificar e se definir um estilo, né? É, Eu acho legal também as tentativas, eu acho bacana, de repente, aquele cantor que não tá dentro de uma coisa que você acredite, né? isso, Então, assim, não adianta também você cantar algo que você, poxa, isso não é muito minha verdade, eu não, sabe? Eu vou fazer porque eu acho que estão fazendo todo mundo, eu vou fazer. Eu já não acho legal essa linha, é não. verdade, Mas você fazer umas tentativas dentro daquilo que é a tua verdade, eu acho super válido, entendeu? O é irmão Cristiano verdade. Petrus está falando que está assistindo lá da Flórida. Que Amém. bom, irmão Cristiano. Beijo grande. Como é que tá esse povo aí da Flórida? Tá tudo bem aí? Espero que vocês estejam bem e guardados pelo Senhor. E outra que você deve acreditar em você, né? Acreditar em você, né? A Sim, primeira sim. coisa é você acreditar em Cristo, né? E Com depois em você, certeza, claro. né? Então a gente vê que hoje tem várias formas de você se profissionalizar, né? Como a irmã professora de canto, procura um professor de canto, né? Ah, isso é Tem importante. que tem um estúdiozinho, procura esse colega, né? Para ir se aprimorando, porque a Bíblia diz o seguinte, que tudo coopera para o bem daqueles que amam e fazem a vontade de Deus. Então você tem que estar preparado quando o momento chegar, né? Se você não estiver Sim, preparado, sim. aí você vai ter que correr, né? De última hora e fica tudo desorganizado, né? Eu me Verdade. lembro que em 2003, quando eu toquei numa banda bem famosa aqui de fanfarra, né? Fanfarra Simples Estadual da Palmeira, né? Inclusive o nosso regente, né, era esse aqui, esse Lenilson Cavalcante, né, nosso mestre, né, aqui nós temos um Que respeito, legal. né, e nós quando ia tocar, né, tocávamos fazendo evoluções, né, e quando alguém errava, ele já sabia quem foi que errou, né, Aquele ouvido absoluto, né? então voltava tudo de novo, para a irmã ter uma noção, nós começávamos um ensaio de 8 horas da manhã, terminávamos estourando 12 horas, 12 e meia, para que quando fosse no evento saísse tudo bem bonito, né? Então, eu tenho uma gratidão imensa ao Lenilson, né? Nós somos amigos, somos muitos amigos. Outras pessoas que nós participamos, né, de banda, tem um amigo meu da cidade de Juazeirinho, né? O nome dele é David, né? Ele também participou. Então, o David não queria nem saber de crente, né? E eu, do lado dele, ele só tem um raiva de crente, né? E o David se converteu e é um pregador de mão cheia para a glória de Deus. Então, nós temos que mostrar a diferença, né? Há momentos que você quer mostrar quem é, mas Deus diz, segura aí, deixa eu entrar. Está conosco também o nosso amigo Stanley, né? Assessor do nosso amigo, irmão em Cristo, vereador Alexandre do Sindicato, aqui na cidade de Campina Grande, né? Ele apresenta também um programa aqui na nossa cidade, né? Acho que é Tribuna Popular. Amém. Boa noite. Aí, Stânia, se é Tribuna Popular, em nome de Jesus, né? Tudo tem um contexto. Amém. Boa noite. Fica à vontade. Não, pode continuar seu raciocínio. Tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo. E o Sim, começo é o mais complicado, né? sim. Eu acho interessante os começos, né? Os pequenos começos. O começo é importante, né? Inclusive, a gente tem um programa, né? Queria até convidar o pessoal para prestigiar lá quando a gente tem feito as lives de Braços Abertos, que era um programa de rádio. E a gente transformou em lives nesse período da pandemia. A gente teve essa ideia Sei. de transformar isso em live. E eu gosto sempre de saber dos começos, né? Porque eu acho interessante para as pessoas saberem, porque começo fala de essência, né? É Fala verdade. muito de essência. E as pessoas às vezes não têm ideia, às vezes vê a pessoa de repente sendo bem sucedida naquilo que ela está fazendo. Isso eu digo para todas as áreas, não é só para gente que canta, que adora, para qualquer um, de Isso, é repente um verdade. engenheiro, um advogado, né? Mas não sabe, pô, o cara acha que, sabe, foi tudo tão fácil. E não vê lá atrás o que ele teve que percorrer, É verdade. quantos nãos, quanta dificuldade para chegar
né? Então eu acho muito importante essa coisa da... E eu acho importante isso que você falou, o preparo, né? O preparo, ele tem que acontecer, né? A gente, de repente, chega de uma forma, mas você, poxa vida, eu tô aqui, então vamos lá estudar, vamos lá procurar se aprimorar na coisa, vamos fazer o melhor que a gente pode, né? Isso é muito importante, não fazer, sabe, sei lá, por fazer, mas fazer o seu melhor, eu acho que é importante, né? E isso também se aplica a tudo, né? Se a pessoa for ser um médico, que ele seja o melhor médico, que ele seja um advogado, que ele seja o melhor. Porque hoje o mercado é muito seletivo e para todos os setores. Então, se eu não procuro me aprimorar naquilo que eu vou fazer, eu corro o risco de cair na normalidade. Esse é fato, né? Eu estou me lembrando aqui do meu começo, né, na vida ministerial. Eu comecei na vida ministerial numa portaria como todos, né? E quando o nosso dirigente chegou, existiam mais ou menos 12 a 13 obreiros, né? Obreiros que se achavam o máximo, né? E quando ele chegou, todos saíram, foram para outra determinada congregação com outro dirigente, e ele chegou para nós no ensaio, né? Todos estavam ensaiando, e ele chegou para nós, olhou assim e disse: tem uma palavra de Deus para vocês. Está entendendo agora o nosso amigo, o pastor Ramon Silva, e ele olhou para nós e disse assim: eu quero 5 voluntários, né? E eu e mais 4 levantamos a mão pensando que era aquela parte de auxiliar, evangelizando na rua, entregando folheto. E quando ele disse: após o ensaio, eu quero conversar com esses 5 voluntários. E quando terminou o ensaio, que ele veio conversar conosco, ele disse: a partir de hoje, vocês vão ser separados para auxiliar. E nós dizemos: o que é auxiliar? Quer dizer, vocês vão ter que ficar na portaria com a postura de porteiro. E a gente ficou, né? E nós tivemos a honra do nosso pastor presidente, né? Pastor Francisco Pacheco de Brito, chegar numa Santa Ceia, ministrar a ceia e chamar os 5 corajosos, né? Que eles chamavam nós de os 5 corajosos, né? Porque há tempos atrás, nós adolescentes não poderíamos ser separados para auxiliar, né? Aí existia uma doutrina, existia, né, um determinado estatutos, e nós fomos especificamente separados para auxiliar. E foi ali que começou a nossa irmã Elis Lima, seja bem-vinda, e foi ali que começou a nossa história ministerial, né, onde hoje nós estamos com 35 anos de idade, né, e já faz 5 anos que nós somos ordenados a pastor, pela misericórdia. Fernando, a paz. Então isso... Fernando, amigo colaborador aqui das redes. Amém. Também. Seja bem-vindo, meu irmão. Né? E tem pessoas que pensam, Maurício, que nós caímos de paraquedas, né? Não conhecem a nossa história, não sabe do esforço. Né? E o pastor, no mesmo ano, me lançou um desafio. Né? E pessoa jovem, qual é a pessoa jovem que quer se acordar às 6 horas da manhã, em pleno domingo? Olha, né? É verdade. E ele disse: eu tenho um desafio para você. Eu disse: pois não, eu gosto de desafio. E ele disse: eu tenho uma consagração da mocidade para botar na sua mão do zero. Né? 6 horas da manhã era o horário que a zeladora da igreja chegava para zelar a igreja, para começar a escola dominical. E isso eu disse à irmã que nós pegamos e na quinta-feira nós pedimos a chave à irmã para ela não ir zelar a igreja, porque nós 6 horas zelava a igreja para de 7 horas começar a consagração. E a nossa consagração da mocidade, ela chegava a ter 25 componentes, né, de toda a nossa região. Vinha pessoas do sítio a pé para buscar nessa consagração. Então foi ali que, como podemos dizer, Deus consagrou o nosso ministério a partir dali, né? Foi dali que a gente começou a entender, né, o nosso chamado, né? É isso, né? Não desprezar os pequenos começos, né? É verdade. E Deus honrou, né? É isso que Deus faz quando a gente procura entender que existe um tempo para todas as coisas, né? E a gente saber esperar
e saber valorizar aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Porque tem pessoas que elas não... Opa! Botei aqui, tentei botar um playback, gente, porque eu tô meio... Hoje eu tô aqui sozinha operando, né? Mas se tiver que cantar alguma coisa, a gente pode cantar aqui. Aí eu soltei ele sem querer. Ai, meu Deus. Pode ficar à vontade. Mas é isso, eu acho que a gente tem que valorizar tudo aquilo que Deus colocar nas nossas mãos, sabe? É verdade. Seja o que Deus colocar na sua mão para fazer. Se for para você ficar na portaria, valorize isso. Porque isso tem recompensa dentro do reino de Deus. Às vezes as pessoas acham que tem ministérios que as pessoas às vezes almejam mais porque tem visibilidade, mas para Deus não existe essa coisa de o ministério mais importante que o outro. Isso. Às vezes tem ministério que tem mais exposição, mas não confunda isso com a questão de, sabe, o seu galardão com Deus, sabe? É verdade. Aquilo que você fizer, se for para você ter que servir um copo de água para o pastor ou para quem está lá ministrando a palavra, aquilo tem recompensa dentro do reino de Deus, né? É um copo de água tem recompensa, né? Isso. Então faça o seu melhor, né? Faça o seu melhor. Eu posso dizer assim que antes de eu descobrir o meu chamado, eu passei por vários ministérios, assim, e todos eles eu procurei exercer com excelência, sabe? Eu tive um tempo que eu fiquei na portaria, na recepção, né, dos jovens, do culto de jovens, e eu fazia aquilo com uma alegria dentro do meu coração, assim, de poder receber as pessoas. Eu isso tudo na época do culto de jovens, né, da Nova Vida, onde eu comecei realmente a exercer o ministério. Eu tinha também participação naquele momento das ofertas, né? Também gostava muito de passar recolhimento, fiz também. Tudo com muita alegria, sabe? Até entender o meu chamado, né? Porque eu creio que existe um tempo para você entender verdadeiramente aquilo que Deus tem chamado, aquilo que Deus chamou para você fazer. E foi assim, até que eu entendi, fui, né? Mas valorizei todo esse percurso, porque era algo que estava dentro do meu coração de servir. Sempre esteve e sempre vai estar essa questão do serviço, né? Eu gosto muito de servir. É verdade. É porque nós temos que ser provados em tudo, né? Temos que ser provados em tudo, né? Já fui provado em portaria, já fui provado em departamento de missões, já fui provado em tudo, né? Até botar caixa na cabeça. Sim, evangelizava na Santa Casa da Misericórdia aqui no Rio de Janeiro. Já cantei em presídios, né? Então, é serviço, é servir a Deus, né? A gente serve louvor e adoração, mas a gente pode saber servir onde a gente, né, sentir que Deus está nos chamando e a gente pode cooperar, às vezes a gente vê que o ministério onde a gente serve está carente de pessoas, né, naquilo ali, por que não? Se a gente pode, né? Vamos lá ajudar os irmãos, né, que estão precisando. É isso que a gente tem que ter no nosso coração, né? Esse espírito de serviço, de colaborar com a obra de Deus, né? Amém, amém. Como a irmã botou aí um playbackzinho... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Amém. Eu vou cantar então essa canção, A Vitória é Certa. Deixa eu ver aqui, gente. Se eu acerto. Eu tô sem o controle. Eu tô sem controle aqui. Ai, Jesus, deixa eu ver. Vamos lá. Essa é A Vitória Certa, que tá lá nas mídias já, na plataforma. A Vitória Certa do cantor André Lima. Deixa eu abaixar um pouco, né? Que de repente eu tô sem microfone. Tá dando para vocês ouvirem? Tá. Servir a Deus não é tão fácil. A gente tem que se esforçar. Até se for preciso não falar pra não cair. Quando você se sente frágil, Deus logo vem pra te ajudar. Mas mesmo assim, às vezes você pensa em desistir. Enquanto Deus não quer que a luta te enfraqueça, o inimigo quer que você se esqueça da bênção que o Senhor te prometeu. Por isso não desista se está tão perto. Mantenha a sua vida no caminho certo. Se depender de Deus, você já venceu. Se Deus te prometeu, não adianta. Eu sei que o inimigo se levanta, mas logo ele vai cair por terra.
Jesus está contigo e a vitória é certa. A porta está aberta, é só entrar. A bênção já é tua, é só pegar. Se Deus te prometeu, é só acreditar. Oh. Aleluia, só você Glória. acreditar, só você confiar no Senhor. Deus. Glória. Aleluia. Os irmãos. Aleluia. Amém. Compartilha aí os seus contatos. Quando Deus não quer que a luta te enfraqueça, o inimigo quer que você se esqueça da bênção que o Senhor te prometeu. Por isso não desista se está tão perto. Mantenha sua vida no caminho certo. Se depender de Deus, você já venceu. Venceu. Se Deus te prometeu, não adianta. Eu sei que o inimigo se levanta, mas logo ele vai cair por terra. Jesus está contigo e a vitória é certa. A porta está aberta, é só entrar. A bênção já é tua, é só pegar. Se Deus te prometeu, é só acreditar. Se Deus te prometeu, mas logo ele vai cair por terra. Jesus está contigo e a vitória é certa. Se Deus te prometeu, é só acreditar. Amém, glória a Deus, aleluia. É só você acreditar, é só confiar, né, pastor? É só confiar. É só confiar, ficar na presença, né? Não sair da presença, só estar em Deus, permanecer nele, sabe? Prosseguir em conhecer a ele. É verdade, descansar o coração em Deus, né? Isso. Descansa em Deus. Algo difícil, mas é necessário. É verdade. Ter paciência que para nós é impossível, né? Mas quando a gente descansa no Senhor, Ele resolve, né? Com certeza. Confiar plenamente, estando nele. E Rosana, aí se torna tudo possível. Irmã Rosana, seja bem-vinda em nome de Jesus. Seja bem-vinda a todos que entraram aí. Isso. Deus abençoe todos vocês, viu? Wanderson Lopes, Erinha Valentim, Tavares Leila, Isso. acho que é lá do... Não sei se é do Instagram aqui, estão seguindo lá no nosso Instagram. Né? Tavares Leila e Rosana Rosiane. Prazer ter vocês aqui. Amém, amém. Eu tava vendo um clipe da irmã e, se eu não me engano, o seu esposo estava participando, não era? Um clipe. Sim, é o clipe Só Jesus, né? Só Jesus. Vou cantar essa canção daqui a pouco, né, pastor? Sentiu que o senhor gosta dela, né? Essa canção, quando a gente fazia parte, porque assim, como a nossa igreja era pequena, a congregação, aí a nossa dirigente, a esposa do pastor, ela botava a gente, era prova de fogo, né? A gente participava da criança, da mocidade e das senhoras, né? E ela botou esse louvor de vocês, ela botou mesmo nas crianças, né? Tá entendendo? Isso, então... essa canção, Só Jesus? Foi. Essa canção, ela faz parte da nossa história, né? Porque foi no começo da congregação, né? E sempre quando era no domingo, nós, em vez de ir para casa, o pastor levava a turma toda,
né, para a casa dele, né? Tá entrando aí o irmão Ilco Simão, né, Nunes, né? A irmã Rapaz, Daiane Piseiro, né? Então, tem uma história, né? Tem uma história, né? Então, o que que ele fazia? Ele levava nós depois da escola dominical, aí nós almoçava na casa dele, aí quando dava 2 horas nós descia para o evangelismo, aí quando dava 4 horas nós voltava para quando fosse 7 horas da noite nós estar na igreja. Então, a nossa vida era uma correria, né? Até pelo fato de nós ser adolescente, né? Então, nós sempre estávamos naquela correria, né? Pastor Humberto, aí, Humberto Filho aí está presente, em nome de Jesus, seja bem-vindo, meu pastor, né? Então, rapaz, pastor. uma correria grande e esse louvor sempre ficou marcado, né? Como outros louvores, né? Apóstolo Gutenberg Braga, grande Seja amigo, bem-vindo, apóstolo, em nome de né? Jesus. Foi nosso líder lá do Ministério Verde, que é uma bênção, lá em Piedade, Amém. Água Santa. Amém. Pode convidar qualquer dia ele aqui também para uma live, vai ser bênção. Amém. E vamos então a canção Só Jesus, pastor? Vamos lá. Vamos lá, deixa eu operar aqui, só tenham paciência aí, né? Que hoje eu estou fazendo a Essa operação. Os colaboradores hoje não estão aqui, né? Quer dizer, na verdade estão, mas eles estão envolvidos em outra atividade, não está podendo, né? Não, gente, não é essa. Eu tenho a canção errada. Vocês vão ter que ter paciência, porque Amém. eu vou precisar ver aqui qual é. Amém. Ah, tá, já sei. Não. Pois é, Agora eu irmão, não sei estou aqui com a cantora Maurisete, tá bom? Ah, tá, já sei. Amém. Vocês podem compartilhar em nome de Jesus, né? Compartilha, comenta em nome de Jesus. Para você todas as portas se fecharão e não há mais esperança em tua vida. Abatido e sufocado está teu coração e aos teus olhos não há mais qualquer saída. É verdade. Tu precisas de alguém que tenha a solução e te faça ser feliz em meio à aflição. Só existe um capaz de transformar teu ser. É aquele que nas mãos detém todo o poder. Só Jesus te dá força para vencer. É Jesus quem te ama pra valer. Só Jesus traz a paz ao coração. Só Jesus tem nas mãos a solução. Só Jesus. Glória a Deus. Presta atenção nessa letra, ó. Para você todas as portas se fecharão e não há mais esperança em tua vida. Não havia, porque agora há esperança para você e ela se chama Jesus Cristo, é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Oh, glória. Aleluia! Tu precisas de alguém que tenha a solução e te faça ser feliz em meio à aflição. Só existe um capaz de transformar teu ser. É aquele que nas mãos detém todo o poder. Só Jesus te dá força para vencer. É Jesus
quem te ama pra valer, só Jesus traz a paz ao coração. Só Jesus tem nas mãos a solução. Só Jesus te dá força pra vencer. É Jesus quem te ama pra valer. Só Jesus traz a paz ao coração. Só Jesus tem nas mãos a solução. Só Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Só Jesus, né? Só Jesus. É muito bom a gente poder cantar, falar dele, porque Aleluia. não tem outro nome, né? É o nome que nos dá vitória, é o nome que nos traz paz, é o nome que nos mantém vivos, faz né? todas as coisas, que nos mantém vivos, que é a razão de nós estarmos aqui. É verdade. Né? Se não fosse por ele, pela sua misericórdia, nós teríamos sido consumidos. É a razão da nossa existência. É ele que nos fez para que não somente nós estivéssemos aqui hoje, mas para que o nome dele fosse glorificado através das nossas vidas, né? Nos fez com um propósito, né? Nós temos um propósito. Nós não fomos criados simplesmente para existirmos, mas para cumprirmos o chamado que ele confiou a nós. Somos chamados, somos filhos do seu reino. E chamados para ser sal e luz, proclamar o seu reino e sermos embaixadores do seu reino na terra, né? É uma honra servir esse Deus, né? É verdade. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu amo adorar, eu amo, sabe? Eu me lembro de uma frase que a minha avó ela dizia assim, dizia: se hoje você está sendo humilhado, né? Hoje você está sendo exaltado por Deus, né? E ali eu não entendia, né? Se eu estou sendo humilhado hoje, eu vou ser exaltado hoje, né? E ela dizia: você não entendeu porque você não entrou no hábito espiritual. Quando Jesus disse: aqueles que batem em você, que lhe caluniam e lhe defamam, são aqueles que estão me caluniando e me defamando, né? Porque nós somos embaixadores de Cristo, geração eleita, louvado seja o nome do Senhor, né? O livro de Isaías 43:13, né? Eu gosto muito dele quando ele diz assim: ainda antes que houvesse eu sou, e ninguém pode escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Né? Então, operando o Senhor Jesus, quem vai impedir o agir de Deus? Né? Quem vai impedir, meus irmãos que estão na live, a tua vitória? Né? Talvez você já esteja esperando essa vitória mais de 2 anos, 10 anos. Imagine você esperar 38 anos, né? Ser jogado num tanque, né? Esperar o anjo para agitar aquele tanque, para você entrar lá para ser curado. Meu Deus. E ele não entendia quando Jesus disse assim: queres ser curado hoje? Né? Queres ser limpo? Né? Porque ele já estava desacreditado, né? Mas Jesus disse: tu queres ser curado hoje? Né? E quando Jesus fala com ele, que ele começa a entender: não tem ninguém, Senhor, que quando a água é agitada me coloque lá, né? Mas Jesus diz assim para ele: pega o teu leito e anda, louvado seja o nome do Senhor. Então você que está nessa live, a irmã Maurizete, né, e tantos outros, né, pega o teu leite e anda, né, porque Jesus, né, Jesus chegou agora na tua vida, Jesus já é o milagre na tua vida, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele é rei dos reis, senhores dos senhores, louvado seja o nome do Senhor, e aquilo que ele determinou para mim, para a tua vida, quem vai impedir? Né? Eu costumo dizer que a única pessoa que pode impedir é eu, né? É eu, né? Então veja que aquele entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, né? Fará. Então aquele homem estava tão abalado, né? Que quando Jesus falou com ele não se tocou que era Jesus, né? Jesus teve que falar com ele novamente para que ele viesse ver, né? Porque muitas das vezes nós só acreditamos quando nós vemos, né? E a Bíblia diz que nós temos que acreditar no sobrenatural de Deus, né?
Então você veja que quando Jesus estava no meio dos doutores, né, José e Maria estavam preocupados, né? E os doutores ficaram admirados, né? Com que ousadia o menino falava e com que ousadia Jesus ali estava ensinando, né? Então nós temos que falar com ousadia, né? Há pessoas que quando no nosso meio chega para nós já baixa a cabeça, né? Não tem mais aquela ousadia, né, de falar aquilo que Deus colocou em seu coração, né? Então que nessa noite, doutora Roberta Bastos, né, seja bem-vinda em nome de Jesus. Então entenda nessa noite que tudo coopera para o bem daqueles que amam e fazem a vontade de Deus e Eu acho aquilo que que... a doutora Roberta é uma conhecida nossa. A paz, Amém. Roberta. Né? Então, tudo que está na mão de Deus, né? Tudo está na mão de Deus, o mundo está na mão de Deus, a minha vida está na mão de Deus, a sua vida, né? A vida dos irmãos que está na live está na mão de Deus, né? Entrou também o nosso amigo Israel dos Santos, né? O profeta de Deus que Deus usa aqui em Campina Grande. Nós chamamos ele de profeta, somos amigos dele, né? Deus tem usado esse varão de uma maneira tamanha para a glória de Deus, né? Eu me lembro que 11 horas da noite ele chega no portão da minha casa, Maurizete, e ele me chama para falar disso, olha, Deus está trabalhando na tua vida, né? E eu estava passando por um momento tão difícil, né, que nem a minha esposa eu contei, né? Mas Deus, Sim. ele de um bairro, levou ele para onde eu morava e disse, Deus está criando uma situação para te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. E com 15 dias Deus criou uma situação e me honrou, né? Então, nessa noite, eu libero uma palavra para vocês, né? Deus vai criar uma situação na vida de vocês e vai honrar vocês de uma maneira tamanha que vocês nem sabem o que é que está para acontecer, né? A Bíblia diz que ele revela o profundo e o escondido, louvado seja o nome do Senhor, né? Quando Jeremias estava ali como profeta, né? A sua linhagem, né? Pela sua linhagem, né? Ele era para ser o quê? Era para ser sacerdote, né? Mas Jesus escolheu ele como profeta, né? Então nem todos Deus vai levar pastorado, né? Tem pessoas que, eu sou pastor, meu filho vai ser pastor, não, né? Não é dessa forma. Então nós estamos vivendo numa É sociedade Deus que quem escolhe, né? escolhe. Estamos vivendo numa sociedade que as pessoas eles querem fazer o que eles querem. Muitas das vezes lá na frente, cantora Maurizete, dá errado, né? Só vai dar certo quando a gente trilha o caminho certo que Deus quer. E para trilhar o caminho que Deus quer, é estreito, é apertado, né? Mas fique com essa palavra no livro de Isaías 43:13, né? Deus, ele ainda está no controle de tudo. Amém. Com certeza está, com certeza. Pastor, vamos cantar mais então? Vamos? Os irmãos aí estão pedindo para a gente cantar, então vamos cantar a canção Amor Incomparável? Amém, amém. Glória a Deus. Uma canção também bastante conhecida. Creio que alguns vão lembrar aí. E que você possa crer que o amor com que Deus te ama é infinito, é insondável, é incomparável. Antes que eu fosse alguém, Deus já me amava. Como herdeiro do seu reino, já me aceitava. Hoje sinto a emoção de cantar com o coração este puro amor. Eu não posso duvidar de um amor